queridos, bom dia! Bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Glória a Deus por mais um dia na presença do Senhor, amém? Espero que vocês estejam bem, sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um devocional, para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Espero que vocês estejam na paz do Senhor, que o doce amigo Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, conduzindo a tua família, direcionando em nome de Jesus os teus passos, os teus pensamentos, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele nos concedeu mais um dia, amém, a permissão de estarmos aqui, reunidos como filhos, reunidos como corpo, reunidos, amém, como família em Cristo Jesus. Bom dia, Alessandra, a paz do nosso Senhor Jesus, Ale. Glória a Deus, amém. Santo é o Cordeiro do Senhor, amém. Bom dia, Elza, a paz do nosso Senhor Jesus. Queridos, eu quero pedir para que vocês que já entraram aqui, que vocês possam chamar a presença do Espírito Santo, amém? Chamar a presença do nosso amigo, do nosso Abba também, para que ele permaneça conosco durante esta live, amém? Nós temos passado, queridos, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, tem passado por um momento de muita tribulação sobre a face da terra. O Senhor está abalando muito as estruturas, as plataformas religiosas, aqueles lugares que não carregam mais a presença, o Senhor está sacudindo e a igreja está sendo muito atacada nesses últimos dias. Então, que a gente possa, em nome de Jesus, como corpo aqui, fazer a nossa parte, que é adorar o Senhor, amém? Que é clamar para que a presença do Senhor permaneça em nosso meio, para que a gente não venha se corromper como esse povo que está se corrompendo, amém? Para que a gente possa, em nome de Jesus, ser coparticipantes da obra por inteiro, para que a gente possa usar nossa vida como modelo, amém? Para aqueles que ainda não conhecem a verdade, amém? E aí eu quero que você, através da sua adoração, enquanto os nossos irmãos não entram aqui, enquanto eu oro, você adora o Senhor e fala o quanto você o ama, fala o quanto você o adora, fala o quanto ele é importante para você, o quanto ele é importante para essa terra, para essa nação, amém? E aí nós vamos, em nome de Jesus, dar início, amém? Vamos orar então, queridos? Chama a presença do Espírito Santo aí sobre a sua vida, sobre a sua casa. Em nome de Jesus, a paz, Tamara, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, a paz, Cleo, Nalva, amém? Pai, Senhor, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de mais um dia estarmos aqui reunidos na sua doce e santa presença, Senhor Jesus. Obrigada, Pai amado, Pai querido, porque até aqui o Senhor nos sustentou, Pai. Até aqui o Senhor se fez presente em nosso meio. A tua graça, o teu favor e a tua bondade, Senhor, não se apartam de nós, ó Pai. Pai, nós clamamos para que a tua presença seja intensificada, Senhor, na nossa vida, Pai. Intensifica a tua presença, Senhor, em cada lar aqui. Intensifica a tua presença sobre cada coração, Pai. Sobre cada alma angustiada, Senhor. Sobre esta live, Pai. Doce amigo Espírito Santo, tu és bem-vindo em nosso meio. Doce amigo Espírito Santo, nós ansiamos tanto por ter intimidade com o Senhor de forma profunda, Pai. Vem e faça morada, Senhor. Não fique apenas, Senhor, de passagem, mas faça morada, Senhor, em nós, faça morada em cada coração aqui, faça morada em cada casa, Senhor Jesus. Pai, nós entregamos o domínio e o controle, Senhor, desta live nas tuas mãos, Senhor. Que não seja eu a falar, mas seja o Senhor através da minha vida. Repreenda o Senhor o espírito do homem, Pai. Passa, Senhor Jesus, o matenaz nos meus lábios. Santifica, Senhor, em nome de Jesus, os nossos ouvidos. Prepara, Senhor Jesus, o nosso coração como um terreno fértil para as sementes que vão ser lançadas. E nós já repreendemos, pela autoridade que há no nome de Jesus, todo passarinheiro, Pai, todo aquele que vem querer roubar, Senhor, as sementes que o Senhor vai lançar, Senhor, em nome de Jesus, são amarrados. Amarrados agora todos os espíritos imundos. Pai, nós repreendemos que os anjos do Senhor amarrem agora principados e potestades. Nós damos ordem aos teus anjos para que eles venham, Senhor, e façam a escolta desta live.
em nome de Jesus. Sela nas regiões celestiais os umbrais dessa live com o sangue do Cordeiro. Repreenda todo espírito bisbilhoteiro, todo espírito caluniador, todo espírito de confusão, de facção, de dissensão, Pai, de religiosidade e de incredulidade, Pai. Em nome de Jesus, que as labaredas do teu trono, Senhor, em nome de Jesus, estejam, Senhor, em nome de Jesus, ao nosso redor. Eu declaro, Pai, que qualquer espírito imundo que queira entrar, Senhor, nesta live, que queira ser enviado, Senhor, por bruxos, feiticeiros, ocultistas, através de oração contrária contra este ministério, contra a minha vida, Senhor, serão consumidos pelo fogo do teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, e gerando arrependimento, Senhor, a essas almas. Pai, eu clamo para que o Senhor derrame sobre nós, nesta manhã de quarta-feira, o Espírito da sabedoria. Pai, que o Espírito da revelação da palavra nos fale o que está por trás da letra. Nos revela, Senhor, o desejo e os segredos do teu coração. Pai, existe um povo que te busca, existe um povo que te ama, existe ainda, Pai, os remanescentes que clamam pela tua presença. E nós estamos aqui, Senhor Jesus, famintos por ti. Nós estamos aqui, Pai, para receber o maná do céu, Senhor. Por isso eu te peço, Pai, aquieta, Senhor, essas almas, aquieta, Senhor, esses corações. E, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, ministra aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. Ajusta as armaduras espirituais dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que eles estejam agora, Senhor, em nome de Jesus, inabaláveis, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu oro e declaro. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração e toda exaltação sejam dados a eles. Amém? Somente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que todos vocês sejam bem-vindos, bem-vindas. Verônica, Daniele, amém? A paz do nosso Senhor Jesus. Lucilene, Ana, bom dia, queridos. Leia, Theo, Sara, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Estamos aqui. Se você é de primeira vez, eu quero falar que você é muito bem-vinda, muito bem-vindo. Você não chegou aqui à toa. Foi o próprio Deus, amém? Bom dia, Elisete, a paz, que te encaminhou aqui. E nós estamos fazendo a leitura do Antigo Testamento, amém? E hoje nós vamos ler o livro de 2 Crônicas, capítulo 19 e Jeremias 43, amém? Glória a Deus. Então, se você puder, seja muito bem-vinda, amém, Elisete? Em nome de Jesus. Então, se você puder e quiser abrir aí a sua Bíblia para você acompanhar a leitura daquilo que o Eterno tem para dizer conosco, eu convido você, senão apenas fique com seus ouvidos atentos, amém? Bom dia, Georgiane, a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 1. Diz o Senhor assim: O profeta Jeú repreende Josafá. Quando Josafá, rei de Judá, retornou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente e profeta Ben-Hanani, Jeú, filho de Hanani, saiu ao seu encontro e admoestou, dizendo: Devias tu emprestar o teu auxílio ao ímpio e demonstrar solidariedade àqueles que odeiam a Yahvé? Ora, por conta desse erro, virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Contudo, uma virtude se acha em ti, porquanto destruístes os totens de idolatria, os postes ídolos da terra, e dispusestes teu coração para sinceramente buscar a Deus. Queridos, vamos parar por enquanto aqui. Gente, vocês me perdoam, mas é que antes de Deus falar com vocês, Deus fala sempre primeiro com quem está recebendo a mensagem, amém? E o que o Senhor está dizendo aqui é: Josafá, ele se aliou, no capítulo passado, ao rei Acabe. E o rei Acabe era um homem que ele já tinha se perdido. Acabe era um homem que ele já estava totalmente dominado e enfeitiçado pelas tramas de Jezabel. E ali Josafá, no intento de querer ajudar, amém, Acabe, ele acabou emprestando o auxílio dele a alguém que Deus não havia pedido. O que o Senhor está querendo dizer aqui para mim e para você: nem sempre você vai poder ajudar alguém, porque tudo vai depender da vontade de Deus.
Às vezes você vai ser tomada por um desejo muito grande de querer fazer com que aquela pessoa seja salva, de querer fazer com que aquela pessoa se arrependa, de querer fazer com que aquele lugar se converta. Só que será que é vontade do Pai? Será que é vontade do Senhor? Então nós temos que aprender a discernir as estações e a vontade de Deus. Porque aqui Josafá ele se aliou a Acabe, amém? Para poder fazer o quê? Trazer vitória para eles. Porque o reino de Judá e o reino de Jerusalém, eles estavam sendo atacados. Porém, olha a advertência que Jeú trouxe da parte de Deus para Josafá. Devias tu emprestar o teu auxílio ao ímpio e demonstrar solidariedade àqueles que odeiam a Yahvé? Por quê? Porque Acabe ele já estava demonstrando que ele odiava Yahvé. Ele largou todos os ensinamentos que ele tinha de conhecimento, porque ele sabia que ele não poderia cultuar outros deuses. E ele mesmo permitiu que Jezabel levantasse totens de adoração, postes ídolos de adoração, e o coração dele se voltou totalmente contra a presença de Deus. Então aqui Jeú disse, devias tu emprestar o teu auxílio ao ímpio e demonstrar solidariedade àqueles que odeiam a Yahvé? Ora, por conta desse erro virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Contudo, porém, independente, por mais que você fez errado, Deus continua falando aqui com Jeú, com Josafá, perdão. Contudo, uma virtude se acha em ti, porquanto destruíste os totens de idolatria, os postes ídolos da terra, e dispusestes teu coração para sinceramente buscar a Deus. Porque além dele ter feito aliança aqui com Acabe, amém? Josafá foi aquele que destruiu todos os postes ídolos que havia na cidade de Judá. A gente já leu isso aqui alguns versículos, alguns capítulos atrás. Amém? Só que existia uma vontade de Deus. Queridos, a gente precisa entender algo. Para a gente querer poder ajudar uma pessoa, essa pessoa tem que querer ajuda. Para a gente poder ajudar uma pessoa em libertação, em cura, essa pessoa tem que querer. Se ela não quiser ser curada, se ela não quiser ser liberta, não há nada que Deus possa fazer. Porque Deus, ele não é como Satanás, que faz as coisas sem pedir licença. Satanás é que entra sem pedir licença. Deus, a gente precisa abrir a porta, a gente precisa querer. Por quê? Para ter cura, para ter alinhamento, precisa de arrependimento. E, infelizmente, hoje as pessoas não querem se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. As pessoas querem, infelizmente, continuar seguindo os seus próprios destinos, as suas próprias convicções, as vontades carnais, o seu eu próprio. E o que o Senhor está dizendo aqui através de Jeú para Josafá é: devias tu emprestar o teu auxílio ao ímpio e demonstrar solidariedade àqueles que odeiam a Yahvé? O Senhor está sendo muito claro e específico. Tem pessoas que odeiam a Deus. Tem pessoas que já passaram a odiar o Senhor. E o Senhor está pedindo para a gente ter discernimento para qual guerra que você está entrando. Porque às vezes você vai entrar dentro de uma guerra em que o Senhor está falando que é só para você orar para que eles suportem o processo. Às vezes você vai entrar dentro de uma guerra e o Senhor vai estar sempre só falando para você, apenas ore para que suportem o processo, porque eles já não me amam mais, eles já me odeiam, eles já não escutam o Espírito Santo de Deus, o coração deles já está ferido, já está fechado, já está totalmente cicatrizado. Então, o que o Senhor pede, queridos, para que hoje eu e você, é que a gente tenha discernimento. Às vezes, a gente vai querer ajudar, porque quando nós carregamos o Espírito Santo, quando nós carregamos o Senhor, a gente automaticamente se move, amém? Nos dons do Espírito. E quando a gente carrega verdadeiramente o Senhor Jesus, a gente quer que todos encontrem Jesus, que todos se arrependam do mau caminho, que todos possam contemplar a beleza da santidade, que todos possam fazer o caminho de volta. Só que existem pessoas que já são senhores de si próprios. Existem pessoas que não querem mais, que já tiveram uma vida com Deus, mas não querem mais. E existem outros que ainda não tiveram vida com Deus, mas que não querem ter.
E não vai ter nada que nós, seres humanos, possamos fazer para que isso mude. E às vezes você vai estar trazendo um fardo e um peso muito grande para a sua vida, achando que você não está fazendo o que deve ser feito. Mas deixa eu te falar. O Pai, o Deus vivo de Israel, ele sabe de todas as coisas. É uma opção de escolha, queridos. Deus não quer ninguém adorando a ele, Deus não quer ninguém perto dele por obrigação, mas por amor. Entende? Deus não quer ninguém por obrigação, Deus quer o coração por amor. Vamos continuar aqui. Versículo 4. O rei lidera a obra reformadora. Josafá residia em Jerusalém e percorreu de novo toda a nação, desde Berseba até os montes de Efraim, levando o povo a voltar-se inteiramente a Yahvé, o Senhor, Deus de seus antepassados. Estabeleceu juízes na terra para todas as cidades fortificadas de Judá, de cidade em cidade. E recomendou aos juízes: vede bem o que fazeis, porquanto não administrais a justiça simplesmente em nome dos seres humanos, mas em nome do Senhor Yahvé, que está convosco, observando o vosso proceder, quando pronunciais uma sentença. Que o temor de Yahvé, o Senhor, desde agora esteja convosco. Tende, portanto, muito cuidado no que fazeis, porque não há injustiça ou parcialidade no Senhor nosso Deus, e ele não aceita qualquer espécie de suborno. Queridos, como foi dito na segunda-feira, Deus tem falado grandemente comigo sobre justiça. E nós vimos que a justiça que Deus diz, que a justiça que o Senhor está dizendo, nada tem a ver com justiça, amém? Tem que pagar na mesma moeda. Não, eu vou ler de novo aqui o que significa justiça, para quem está de primeira vez, para que você entre nessa dimensão do que o Senhor está falando à igreja, amém? O que significa justiça em hebraico? Olha o que o Senhor está dizendo e vai de acordo com esse texto. A justiça significa ser reto, amém? Agir com caridade, justiça, de ética. Se refere... de ser justo, caridoso, compromisso ético, relacional com os padrões de Deus. Queridos, o que nós temos visto, e eu ando muito triste, o meu espírito está sentindo muito isso, já faz alguns dias, mas de domingo para cá, de segunda para cá, hoje é quarta-feira, né? Eu tenho sentido uma tristeza muito grande no meu espírito, e eu vejo que é a tristeza do Espírito Santo. Que a igreja do Senhor, ela está dividida. A igreja do Senhor, ela está totalmente dividida. Satanás não está tendo mais trabalho nenhum. Satanás não está tendo mais nenhum trabalho com os filhos de Deus, porque os próprios que se diz filhos de Deus estão fazendo o trabalho que é de Satanás, dividindo e não unindo, não praticando a justiça. Está todo mundo se degladiando na internet por causa de uma música. Está todo mundo se degladiando na internet por causa de pontos de vista diferentes. É irmão contra irmão. Literalmente, nós estamos vivendo aquilo que o Senhor nos diz, que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Nós estamos vivendo o que nós lemos lá em Mateus 10, que o Senhor não veio para trazer paz, mas para trazer espada, dividir mãe e filho, pai e irmão. Nós estamos vivendo, queridos, o povo não está vendo, mas nós já estamos vivendo o final dos tempos. A palavra está se cumprindo. Mas antigamente tinha, mas não estava na proporção que está agora. E o que o Senhor pede é, orem por justiça. Queridos, eu vou usar essa plataforma para propagar aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, para que seja justo. Aqui o rei, ele liberou aqui, amém? Ele se colocou como boca de Deus. Ele aprendeu, ele ouviu aquilo que o Senhor disse através de Jeú. E aí ele começou a levantar juízes sobre as cidades de Judá e recomendou: vede bem o que fazeis, porquanto não administrais a justiça simplesmente em nome dos seres humanos, mas em nome do Senhor que está convosco, observando o vosso proceder quando pronunciares uma sentença. Olha o que o Senhor diz no versículo 7 e 8. Que o temor de Yahvé, o Senhor, desde agora esteja convosco. Queridos, a igreja tem perdido o temor.
Muitos homens e mulheres perderam totalmente o temor a Deus. Misericórdia. Perderam totalmente o temor do Pai. Se esquecem, queridos. Se esquecem. Tem gente que está vivendo achando que só porque entregou a vida para Cristo já tem um lugar um lugar reservado no céu, e não é assim. A palavra não diz isso. A palavra diz que nós devemos guardar a nossa santidade, que nós devemos ter temor ao Senhor, porque quando a gente perde o temor, a gente perde a presença. Quando nós perdemos o temor, nós perdemos a presença, o senso de justiça. E olha o que o Senhor continua dizendo: que o temor de Yahvé, o Senhor, desde agora esteja convosco. Tende, portanto, muito cuidado no que fazeis, porque não há injustiça ou parcialidade no Senhor nosso Deus, e Ele não aceita qualquer suborno. O que nós temos visto é uma igreja totalmente vendida. A noiva do Senhor está vendida. Os líderes que foram um dia levantados pelo Deus vivo de Israel se venderam para suas próprias vontades, se venderam para as ambições, se venderam para as vontades carnais, se tornando senhores de si mesmos, perdendo totalmente o senso do que é certo, do que é errado, agindo com injustiça. E, queridos, a parte que nos cabe, e é com muita dor que eu digo, é que nós devemos clamar como corpo, porque não tem o que a gente fazer. Porque muitas vezes a gente vai querer arrumar as coisas, mas é o que nós acabamos de ler nos primeiros 3 versículos. Olha o que o Senhor diz: devias tu emprestar o teu auxílio ao ímpio, demonstrar solidariedade aos que odeiam a Yahvé? Porque às vezes a gente está querendo, a gente tem tanta fome e sede de Deus, a gente quer tanto que o nosso irmão não se perca, que às vezes a gente acaba colocando a mão onde não é para colocar. E o Senhor pede para que a gente tenha sabedoria, discernimento e entendimento. Então, o que o Senhor está pedindo, queridos, é para que eu e você ore, mas ore por justiça de Deus. É simples, é uma oração simples. Ore por justiça. Senhor, que se cumpra a tua justiça, que se cumpra a tua vontade. Vamos lá, vamos continuar, versículo 8. Além disso, logo depois de retornar a Jerusalém, o rei Josafá nomeou na cidade alguns sacerdotes, levitas e chefes de famílias israelitas para julgarem questões referentes à Torá, à lei de Yahvé, bem como mediarem e resolverem as controvérsias e causas civis entre os cidadãos. E lhes ordenou: desempenhareis tais obrigações sobre o temor de Yahvé, o Senhor, com absoluta fidelidade e integridade de coração. Seja, portanto, qual for o processo que apresentarem diante de vós, vossos irmãos residentes em suas cidades, questões de derramamento de sangue e homicídio, ou mesmo questionamentos quanto à interpretação e aplicação da Torá à lei, seus mandamentos, decretos ou ainda as ordenanças, adverti-os severamente para que eles não se tornem culpados diante de Yahvé, e a sua ira não se inflame contra vós e contra vossos irmãos, mantendo os cidadãos devidamente informados sobre esses estatutos. Não sereis culpados pelos erros do povo. Vamos parar aqui. O que o Senhor aqui, amém? O que Josafá está dizendo? Que ele levantou homens que tinham conhecimento da palavra, que tinham conhecimento da Torá, para que eles trouxessem todo tipo, amém, de ensino para eles. Então ele levantou homens aqui, homens aqui, que eram só homens, perdão, na interpretação, que tinham poder de interpretação, que tinham o Espírito Santo de Deus, que sabiam sobre os mandamentos, as ordenanças, para ensinar o povo. Porque o povo só dependia, nessa época, o povo dependia somente dessas pessoas para entender a Torá. Eles não tinham conhecimento, eles não tinham acesso. E aqui o que Josafá fez eu vou levantar pessoas de integridade de coração, que são íntegros no Senhor, que têm ali, amém, temor do Espírito Santo de Deus, para que eles ensinem o povo o que é certo e o que é errado, mantendo os cidadãos totalmente informados sobre esses assuntos.
Então ele estava falando que o povo iria ter total conhecimento. E que a partir daquilo, do conhecimento que eles tinham, amém? Os outros que tinham sido levantados, os juízes, os levitas, os sacerdotes, eles não seriam culpados pelos erros do povo. Por quê? Porque o povo já sabia o que era certo e o que é errado. É isso que essa palavra está dizendo. O que eu estou querendo dizer aqui é, queridos, hoje nós temos, para a honra e glória do Senhor Jesus, o véu foi rasgado. Hoje você não precisa mais de um homem e de uma mulher, ou de uma mulher, que fique aqui ensinando para você o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque você tem isso aqui à sua disposição. Porque você tem o livre-arbítrio, porque você tem o poder de pegar a palavra do Senhor e estudar e ver o que é certo e o que é errado. Se as pessoas vão fazer o que é errado, é problema delas, porque elas têm conhecimento da palavra, elas têm conhecimento do que é certo e que é errado. E se a pessoa está pecando, ela está pecando porque ela quer, porque ela conhece a palavra. Amém? Existe o outro lado da questão? Existe o outro lado da questão. Existem aqueles que ainda não conhecem a verdade. Existem aqueles que ainda não tiveram um encontro com o Senhor. E esses nós devemos sim ir lá, sentar, conversar, orar, jejuar. Olha, a palavra está dizendo isso, a palavra está dizendo aquilo. É isso que você pode fazer, é isso que você não pode fazer. Agora, existem homens e mulheres que são velhos de casa, vamos dizer assim. Já é mais, às vezes, tem mais tempo de convertido que você. Às vezes vai ter mais tempo de conhecimento da palavra que você. Ele está pecando porque ele quer. Ele está pecando e fazendo o que ele está fazendo porque ele quer. Porque ele se tornou senhor de si mesmo. Porque ele perdeu totalmente o temor pelo Senhor. Porque ele está indo muito mais por cabeça de homens do que pela própria palavra. E o Senhor está sendo claro e objetivo e muito específico aqui. Tem coisas que a gente não vai poder colocar na sua mão, porque a pessoa não quer e a pessoa sabe, ela conhece a verdade. Amém? Meu esposo já foi cristão, então ele sabe o que é certo e errado, ele não esqueceu da palavra. Queridos, é com muito temor e tremor que eu digo isso. Nenhum crente, nenhum homem que experimentou a palavra de Deus, que experimentou, amém, a presença do Senhor, se esquece. Eu sou testemunha viva disso. Porque quando eu conheci a palavra e eu me desviei da palavra, eu não me esquecia da palavra. Eu não esqueci o que era certo e o que é errado. Eu optei por fazer o errado. Porque quantas vezes eu estava na balada, quantas vezes eu estava fazendo coisas erradas e eu falava, o que eu estou fazendo está errado, o que eu estou fazendo está entristecendo a Deus. E eu seguia fazendo, por quê? Porque eu estava sendo senhora de mim mesma. Mas eu sabia que era errado. Mas por quê? Porque eu estava totalmente enrendada novamente pelos espíritos malignos. Porque, queridos, desculpa, mas essa é a realidade. Essa é a realidade. Uma vez em que a gente provou dos santos, amém? Em outro lugar a gente não pode viver, mas se a gente optar, a gente vive. Só que a gente não esquece o que a gente viveu. A gente não esquece a palavra. Só que a gente continua praticando e continua fazendo porque a gente quer. Por quê? Porque está agradando a alma. Porque não está agradando o espírito, está agradando a carne, está agradando a alma. Então, aqui o que o Senhor está dizendo aqui é: vocês não serão culpados pelos erros do povo, porque às vezes a gente se culpa. Ai, o que eu estou fazendo de errado? Será que eu não estou sendo uma boa esposa? Será que eu não estou sendo uma boa mãe? Será que eu não estou sendo uma boa discípula? Será que eu não estou sendo um bom líder? Não, querido, você está fazendo aquilo que é o papel que te cabe, mas a pessoa tem que querer. Amém? Tem uma filha que foi criada no Evangelho e ela não quer mais Jesus. Irmã, apenas ore. Amém? Apenas ore. Eu sei muito bem o que é isso. Amém? Eu também tenho uma filha que ela foi criada no Evangelho, tem chamado, mas agora ela não está querendo ir para a igreja. E eu vou fazer o quê? Eu só posso... Ela não deixou de amar Jesus, mas ela não está indo mais. Ela não exerce mais o chamado dela. E o que eu posso fazer é orar.
E eu ensino você aqui que é mãe e você que é esposa. Vocês querem uma chave de oração muito forte e poderosa? O que vocês podem fazer? Que é o que eu tenho feito. Você como esposa, você se tornou uma só carne com o teu esposo. Amém? Você que é mãe, você é autoridade sobre o teu filho, sobre a tua filha. Você carrega o mesmo sangue, então vocês são praticamente um. O que vocês podem fazer? Vocês vão orar por identificação. Como que é essa intercessão por identificação? Vocês vão se apresentar diante da presença de Deus como essa pessoa. Então vamos lá. Vou dar um exemplo aqui. A minha filha chama Joana. Eu, Joana, não sei do que, me apresento diante do teu altar, pedindo, Senhor, para que o Senhor venha e ministre novamente o teu amor dentro de mim. Você vai orar como se fosse a pessoa. Então vai, eu como a Joana. Pai, me ensina a te amar de novo. Pai, me ensina em nome de Jesus a voltar para os teus caminhos. Eu preciso, eu tenho fome e sede de ti. Você como seu esposo, você vai se apresentar a Deus como o seu esposo. Eu, João, de tal, estou diante da tua presença, Senhor, pedindo para que o Senhor reacenda a chama que um dia queimou dentro de mim. Me traz de novo, Senhor, a fome e a sede que um dia eu tive. Pai, me ensina de novo a seguir os teus passos, a seguir os teus caminhos. Então, essa é uma chave poderosa. Chama-se intercessão por identificação. Você está se apresentando no mundo espiritual como essa pessoa, como teu filho e como a tua filha, como teu cônjuge, como a tua esposa e como teu esposo. Amém? Então isso daqui move os céus, porque você como uma só carne com teu esposo, você se torna um com ele. O pai vê você como um com ele. Você como mãe, você como pai, o Senhor Deus de Israel está te vendo como uma autoridade espiritual e você carrega o mesmo sangue que essa pessoa. Isso é uma chave espiritual de intercessão muito poderosa e isso move os céus. Vocês vão começar a ver que as coisas vão começar a se mover. Amém? E tem muita gente fazendo as coisas na força do braço. Tem muita gente praticamente obrigando, e ficando brava, e ficando bravo. A pessoa, ela tem poder de decisão, querido. Deus não vai. Deus não vai obrigar ninguém a nada. A pessoa tem que querer. A pessoa ela tem que buscar. Amém? Então vamos lá. Eu queria tanto congregar com meu esposo. Em nome de Jesus isso vai acontecer, minha irmã. Em nome de Jesus, principalmente porque ele já conhece. Amém? Ora, não desista. Não desista. Ora, faça essa intercessão por identificação que você vai ver que as coisas vão começar a se mover. As coisas vão começar, amém? A tomar um rumo diferente. Faça isso. Por experiência de causa. Faça isso. Amém? Por mais, mas são poucos os sinais. O pouco com Deus é muito. Mas eu estou vendo pouca diferença. O pouco com o Senhor é muito. Persista, permaneça. O reino de Deus ele é tomado à força. Não vai ser fácil. Amém? Mas o Senhor nos entrega vitória. O Senhor nos entrega a vitória. Então façam isso. Amém? Vamos lá, versículo 11. Tereis o sumo sacerdote Amarias para vos presidir no tocante de todos os assuntos de Yahvé o Senhor. E Zebadias, filho de Ismael, chefe da tribo de Judá, para orientá-los e decidir sobre todos os assuntos e negócios relativos ao rei. Os levitas também serão oficiais diante de vós. Procedei, pois, com nobreza e coragem, que Yahvé o Senhor seja com os que são leais e honestos. O que o Senhor está dizendo aqui, através dessa palavra, queridos, é que o Senhor é conosco. Testificando o que o Senhor acabou de dizer. O Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Para aqueles que são leais e honestos. E o Senhor também tem falado grandemente para sermos leais a Ele. Querido, o povo de Deus tem deixado de ser leal ao Senhor. O povo de Deus tem se levado por muitas coisas mundanas,
por muitos vários senhores, e o Senhor tem falado constantemente de senhores. São vários senhores, aqueles que se tornam senhores de si próprios é porque colocaram vários senhores além do Senhor que é Cristo. E a gente precisa voltar ao lugar de início. A gente precisa, amém, andar com nobreza e coragem. Seja forte e corajoso. Hoje o Senhor me acordou com esta palavra, 4:pouca da manhã. Seja forte e corajosa. Seja forte e corajosa. Queridos, eu não tenho passado tempos fáceis na minha vida. Tem gente aqui que tem orado, que o Senhor tem levantado, e eu vejo como escudeiros que o Senhor tem levantado. E eu louvo a Deus pelo cuidado do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre esse ministério. E Deus usou fortemente uma irmã para dar o sonho a ela, do tanto que as trevas estavam iradas contra a minha vida. Porque esse ministério que o Senhor entregou aqui, queridos, para muitos é apenas uma live. Para muitos é apenas uma live. Mas o nome desse ministério já diz. É Restaurando Altares. E não é somente os altares de vocês. Queridos, é literalmente você viver. Eu vivo como se eu estivesse no Antigo Testamento, tendo que confrontar homens de alta patente. E não tem sido fácil. Eu confesso para vocês que às vezes eu falo, Senhor, eu não vou aguentar. Senhor, será que eu ouvi mesmo o Senhor? Porque não tem sido fácil. O nível de ataque, o nível das trevas, de fúria contra a minha vida. Mas ao mesmo tempo eu me alegro. Porque eu falo, eu estou no caminho certo, Jesus. Só não me deixa desistir. E o Senhor tem falado constantemente. E eu vou compartilhar isso aqui com vocês. Seja forte e corajosa. Seja forte e corajoso. Satanás não vai destruir a sua casa. Satanás não vai destruir a tua família. Satanás não vai destruir aquilo que é teu. Entenda, querido. Quando nós temos algo, amém? Quando nós temos algo que o Senhor nos confiou, que é algo de valor, o inferno vai querer derrubar. Que é o quê? A tua família, que é a tua casa, que é os teus filhos, que é o teu chamado, que é o teu ministério. E algo eu tenho aprendido durante toda essa caminhada que eu tenho com o Senhor. Se a luta está grande é porque nós estamos no caminho certo, querido. Parece loucura, mas não é. O que o Senhor quer é que a gente permaneça. O que o Senhor quer é que a gente não retroceda. A gente não pode retroceder. O Senhor me deu um versículo novamente, eu já tinha colocado aquele versículo no grupo. E o Senhor me deu de novo aquele versículo. Para que a gente, amém, permaneça irrepreensíveis até a volta de Cristo, acelerando a volta de Cristo. Porque, queridos, é com muito temor que eu vou dizer isso aqui. Tem muito crente que não vai ver a face do Senhor. E isso é triste. Tem muitos que estão dentro da igreja hoje que não vão poder contemplar as bodas do Cordeiro. Infelizmente não vão. Porque eles não estão sendo fortes e corajosos. Porque eles tornaram o Senhor de si mesmos, e isso é triste. E, queridos, eu não sei se alguém aqui já sentiu a dor do Espírito Santo de Deus. A dor do Espírito Santo é uma dor totalmente diferente da dor que você está habituado a sentir. Se alguém aqui já sentiu a dor do Espírito Santo, você vai saber entender o que eu estou dizendo. É uma dor que é totalmente diferente de todas as dores que você sente. É uma dor que fere a alma. É uma dor que você olha e você fala, cara, eu não posso fazer nada porque a pessoa escolheu viver isso. E isso dói o coração de Deus. E o que o Senhor quer é que o maior número de pessoas possam fazer parte daquele versículo que a gente leu hoje, que é 2 Pedro. Eu vou ler aqui antes da gente ler, amém? Jeremias 44. Olha o que o Senhor disse. 2 Pedro, segundo livro de Pedro. Deixa eu só achar aqui. Deixa eu só marcar aqui para não perder. Vamos lá, 2 Pedro 3:10. Deixa eu ver se é isso mesmo. Calma aí. Deixa eu ver se é isso.
2 Pedro 3,14, que diz assim: o cristão e o dia do Senhor. Do 12 ao 14, aguardando o dia do Senhor, e 11. Ora, se tudo que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade. Olha o que o Senhor está dizendo aqui através do apóstolo Pedro. Aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Queridos, eu quero convidar você a fazer essa reflexão hoje. Será que hoje, nós como igrejas, porque cada uma aqui é uma igreja, será que nós estamos apressando a vinda de Cristo? Gente, está claro que não. É muito claro e óbvio que nós não estamos apressando a vinda do Senhor. Muito pelo contrário, nós estamos atrasando. Porque o Senhor só vai voltar quando a noiva estiver ornada. O Senhor só vai voltar quando a noiva estiver curada, quando a noiva estiver sarada. Só que nós temos visto homens e mulheres dividindo a noiva, sujando, maculando a noiva. Que por fora fala que, eu te amo, Jesus, mas por dentro odeia, que é o que nós acabamos de ver. E a parte que nos cabe é orar por justiça, que haja retidão no meio do povo de Deus. Olha o que o Senhor está dizendo. Aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus se dissolverão pelo fogo e todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Queridos, nós devemos buscar viver em santidade e piedade uns com os outros, não atacando os nossos irmãos, não se degladiando pela internet. É triste ver o que tem acontecido em nosso meio. Por conta de uma música, por conta de posicionamentos, por conta de questões teológicas, visões teológicas, tá irmão se matando contra irmão. Tá todo mundo se degladiando entre si, porque a minha visão teológica é essa, porque a minha visão teológica é outra. Porque essa música é de Deus, porque essa música não é de Deus, e todo mundo fazendo o papel do cão, e Satanás só sentado e olhando, falando, isso mesmo, se matem. É isso que eu quero, se acabem, porque aqui aí os meus demônios, eles ficam soltos para fazer qualquer outro tipo de coisa. Agora eu vou cuidar de atacar isso, de atacar aquilo, porque vocês dentro da igreja já estão se acabando entre vocês mesmos. Isso é muito triste. Isso é muito triste. E quem sente a tristeza do Espírito Santo sabe do que eu estou falando. Mas o que o Senhor diz é, seja forte e corajoso, homem. Seja forte e corajosa, mulher. O Senhor quer que eu e você sejamos coparticipantes da obra dele, orando por justiça. Amém? Discernindo o que você vai orar, o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Todos, a maioria. E eu estou falando de crente aqui, eu não estou falando dos que não são crentes. Eles sabem o que é certo e o que é errado quando nós acabamos de ler em Coríntios, em Crônicas. Eles sabem o que é certo e o que é errado. Eles agem dessa forma por quê? Porque Satanás já se tornou o seu senhor. Eu sei que é forte. Eu sei que é muito forte isso que eu estou falando. Mas se você odeia a Deus, você ama quem? Se você odeia a Deus, você ama quem? Não tem como agradar e adorar dois senhores. Porque uma hora você agrada um e desagrada o outro. Então, automaticamente, queridos, quando você não ama a Deus, você está amando o capeta. E é simples assim. Porque a gente ama aquilo que nos dá prazer. Então, quando a gente ama ficar na presença de Deus, obviamente a gente está amando a Deus. Quando a gente ama seguir a palavra, a gente está amando a Deus. Agora, quando a gente ama as coisas do mundo, não tem como falar que ama a Deus, porque você está entristecendo a Deus. É hipocrisia, é loucura, é utopia. Falar que ama a Deus e viver no caminho totalmente fora do padrão do que é aquilo que ele mandou. E eu sei que é uma palavra muito dura, mas é uma palavra real para os dias de hoje. Vamos lá, versículo Jeremias 44.
a ruína dos refugiados do Egito. Esta, pois, é a palavra de Yahvé, que foi dirigida a Jeremias, para todos os judeus que estavam no Egito e habitavam em Migdol, Táfnis, Mênfis e na região de Patros. Assim diz o Todo-Poderoso dos Exércitos, Deus de Israel. Contemplastes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. E eis que hoje são elas uma desolação, e ninguém mais deseja habitar nelas. Por causa da malignidade que fizeram para me provocar a ira, indo prestar culto, queimar incenso e servir outros deuses que eles nunca conheceram. Eles vos vossos pais. Entretanto, eu vos enviei insistentemente todos os meus servos e os profetas, para vos prevenir que não cometesseis estas abominações e nem praticais o que é odioso. Mas eles não deram atenção à minha palavra. O Senhor continua falando. O Senhor envia os homens, o Senhor envia os profetas, o Senhor usa você que é mulher, o Senhor usa você que é esposo, o Senhor usa você que é mãe, o Senhor usa você que é pai, para falar, mas a pessoa não quer escutar. Eles optaram, eles tiveram opção de escolha. As pessoas sabem o que é certo e o que é errado, queridos. Aqui, esse povo aqui, agora voltando para o tempo de Jeremias, o povo sabia muito bem o que era certo e o que era errado. Deus usou Jeremias aqui para falar, mas o povo não quis escutar. E olha o que o Senhor diz no versículo 4. Entretanto, eu vos enviei insistentemente. Olha o que o Senhor diz. O Senhor, ele ainda envia insistentemente. Queridos, é óbvio que Deus não quer que nenhum filhinho teu se perca. E ele vai insistir. E ele vai insistir. E ele vai falar quantas vezes for necessário. Insistentemente todos os meus servos, os profetas, para vos prevenir que não cometesseis essas abominações e nem praticasseis o que é odioso. Mas eles não deram atenção à minha palavra, nem escutaram a minha voz para se converter da sua maldade e parar de queimar incenso e prestar culto a deuses estranhos. Por esse motivo, a minha indignação e a minha ira se derramaram e se inflamaram contra as cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que se tornaram em escombros e desolação, como se pode observar claramente nesses dias. Agora, pois, assim diz Yahvé, o Todo-Poderoso dos Exércitos, Deus de Israel, por que cometeis tanta malignidade contra vós mesmos? Então, é as próprias pessoas que praticam malignidade contra elas mesmas. Somos nós mesmos que vem e pratica malignidade contra nós mesmos, não é o Senhor. E também não é o capeta. É nós mesmos. É isso que a palavra está dizendo. Nós escolhemos os nossos caminhos e nós, seres humanos, escolhemos, amém, cometer tanta malignidade contra nós mesmos, expulsando malignidade contra vós mesmos, expulsando de Judá o homem e a mulher, a criança e o recém-nascido, sem deixar ali nenhum remanescente? O que os leva a querer a me irritar deste modo, mediante vossas más atitudes, queimando incenso em homenagem a outros deuses, na terra do Egito, onde viestes morar, a fim de que sejais exterminados e vos torneis objetos de maldição, zombaria e ofensas entre todas as nações da terra? Já estáis esquecidos das crueldades cometidas por vossos antepassados, das maldades dos reis de Judá e das mulheres, das vossas próprias iniquidades e da cumplicidade idólatra de vossas esposas, cometidas na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Vossos compatriotas até hoje não se humilharam, nem demonstraram reverência, e não têm seguido a minha Torá, lei, e os decretos que instituí diante de vós e de vossos pais. Por isso, assim determina o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Eis que estou decidido a trazer desgraça sobre vós e a exterminar todo Judá. Tomarei o remanescente de Judá que escolheu partir para habitar no Egito, e todos perecerão no próprio Egito. Sucumbirão ao fio da espada ou pela fome, desde o mais pobre ao mais rico, morrerão em meio à guerra ou por falta de alimento. Eles se tornarão objeto de maldição e de horror, de desprezo, de escárnio e afronta. Castigarei aqueles que se estabeleceram no Egito com a guerra,
a fome e a doença epidêmica, como castiguei Jerusalém. Ninguém dentre os remanescentes de Judá que foi morar no Egito escapará ou sobreviverá para retornar à terra de Judá, para a qual anseiam voltar, e nela aspiram viver em paz. Nenhum retornará, exceto uns poucos fugitivos. Essa palavra ela é muito pesada. E o que ela está querendo dizer, irmã? O que ela está querendo dizer é: você se tornará refém, eu me tornarei refém das minhas próprias escolhas. E não há nada que Deus possa fazer para mudar isso. É isso que esse texto está dizendo. Deus aqui usou várias vezes os profetas incansavelmente para alertar o povo para voltar, fazer o caminho de volta, mas eles não quiseram. Eles se tornaram senhores de si mesmos. Incansavelmente Deus usou o profeta Jeremias aqui para dizer. Na última vez ele disse: não vai para o Egito. Eu vos imploro, não vai para o Egito. Permaneçam aqui. É aqui, por mais que esteja desolada essa terra, é aqui que vocês têm que ficar. É aqui que vocês têm que permanecer. Mas eles se tornaram senhores de si mesmos e falaram: não, nós vamos para o Egito. Tudo bem. Toda opção, tudo aquilo que você opta em fazer vai ter uma consequência. Toda escolha tem uma consequência. E a consequência desse povo foi exatamente essa. E não é porque Deus é mau, mas é porque ele é justo. Ele anda com retidão. Pode, por acaso, ele abençoar alguém que está andando em desobediência? Ele vai estar ferindo a própria palavra? Ele vai estar indo contra ele próprio? Não faz sentido. Aí, muitas vezes, as pessoas não entendem por que a vida delas não está dando certo. Ai, mas é porque eu estou passando por isso, é porque eu estou passando por aquilo. Existem várias questões do porquê você está passando. E você só vai saber quando você entrar no seu secreto com Deus e ele vai te revelar. Às vezes é uma maldição? Às vezes é uma maldição. Às vezes foi um trabalho feito? Às vezes foi um trabalho feito. Mas às vezes é simplesmente porque você escolheu viver aquilo que você quis naquele período de tempo da tua vida e a consequência veio. E não é porque Deus é mau, é porque você optou. Nós escolhemos. Nós temos decisão de escolha. Michele, você está querendo dizer que a minha vida é abençoada por opção de escolha ou amaldiçoada por opção de escolha? Sim. A gente escolhe ter uma vida santa e abençoada ou a gente escolhe ter uma vida amaldiçoada e não santa? Como que eu tenho uma vida santa e abençoada? Seguindo a palavra, sendo obediente a Deus, matando a carne, buscando santidade, vivendo irrepreensível até a volta de Cristo, deixando de lado as vontades carnais, não colocando outros senhores, não servindo a Mamon, não deixando a carne ser contaminada. Como que eu tenho uma vida amaldiçoada? Quando começa a ter dualidade entre você e o Senhor. Que a partir do momento em que você está na dualidade, você já não está mais entre o Senhor e Satanás, você já está do lado de Satanás. E muitas vezes as pessoas têm medo de dizer isso. Só que eu não posso ter medo de dizer, queridos, porque eu quero que você seja salvo. Porque eu quero que você e a tua casa me encontrem no céu. Porque eu tenho lutado para ir para o céu. Eu não tenho certeza. Até hoje, até o dia de hoje eu tenho. Até o dia de hoje eu tenho certeza. Hoje, se o Senhor me buscasse, eu iria. Porque eu tenho buscado ser irrepreensível. Mas e amanhã? Então a gente tem que cuidar da nossa santificação todos os dias. E as pessoas, infelizmente, os crentes, a grande maioria acha que uma vez que você entregou a vida para Jesus, você não precisa fazer a manutenção da sua santidade. E aí passa a ter uma vida totalmente leviana. Apaga o que Paulo disse. Joga no mar do esquecimento. Ai, mas tudo me é lícito. Querido, você pode fazer todas as coisas. Tudo você pode fazer, mas nem tudo te convém. Uma vez eu estava vendo um pedacinho de uma ministração que apareceu para mim aqui, que uma pessoa perguntou para o pastor: pastor, eu posso trair? Pode. Você pode trair.
Pastor, eu posso beber? Pode. Pastor, eu posso fumar? Pode. Pastor, eu posso tirar racha na rua? Pode. Você pode tudo, querido. Nós podemos tudo. Mas nem tudo me convém. Porque se eu trair o meu esposo, eu vou estar traindo Cristo. Porque se eu me embriagar, eu vou estar levantando um trono de demônio na minha vida, de vício, de embriaguez, de mamon, de pobreza. Porque se eu começar a tirar racha, sendo cristão, eu vou estar abrindo legalidade para o espírito maligno vir e trazer destruição para dentro da minha casa, porque eu estou indo contra a lei de homens. Eu posso tudo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E é isso que as pessoas não entendem. Queridos, as pessoas acham que uma vez que entregou a vida para Jesus, é uma vida de mágica e clique. Veio uma fada de varinha de condão e, ei, pronto, você não precisa fazer mais nada. Se tornou santo. Não, é renúncia, é busca todo dia um pouco. Senhor, todo dia eu preciso de ti. Porque o inimigo das nossas almas vai todo dia tentar fazer eu e você desviar. Vai tentar fazer eu e você fazer aquilo que é errado. Então, se a gente não está se alimentando da palavra, se a gente não está buscando a palavra, se a gente não está andando em santidade, em retidão, cuidando, fazendo a manutenção da nossa vida, a gente corre um sério risco de se perder, sim, como um dia eu me perdi. Então não cai nessa, querido. O que Satanás tem implantado na mente dos crentes, e que o Senhor pede para me dizer aqui agora é, o que Satanás tem implantado na mente dos crentes é, você já está salvo. Você já foi liberto. Para que você ficar jejuando? Para que você ficar orando? Ai, para que ficar passando tempo de oração? Para que você vai para a igreja todo domingo? Para que você vai se meter nisso? Aí a pessoa vai abrindo mão, vai relaxando. Ah, eu já entreguei a minha vida para Jesus. Ah, não, mas eu já tenho o meu lugar no céu. Não tem, não. Desculpa quebrar o castelo de alguém aqui. Não tem. A gente tem que buscar por santidade todos os dias. A gente tem que buscar pela nossa salvação todos os dias. Manter a nossa salvação todos os dias. A palavra do Senhor diz que no final dos tempos iriam se levantar falsos mestres e falsos profetas que iriam fazer a gente se perder naquilo que é da palavra de Deus. Que se a gente não tiver discernimento, sabedoria, maturidade, conhecimento da palavra, nós iríamos navegar através de ventos de sã doutrinas. O que é vento de sã doutrinas? Doutrinas de homens que nada tem a ver com a palavra. E isso está acontecendo, querido. Por isso a importância de você buscar ter relacionamento com o teu pai todo dia. Buscar ter relacionamento com o seu Senhor todos os dias. Manter a sua santidade todos os dias. Tirar 5 minutos do seu dia só para você adorar Ele. Não pedir nada, só adorar. Falar, Senhor, de tudo que o Senhor pode me tirar, só não me tira a tua presença. Porque muitas vezes a gente passa muito tempo pedindo para Deus mudar a nossa vida, mudar a nossa casa, mudar o nosso marido, mudar o nosso filho, mudar a nossa vida. E não é errado. Porque Ele é um pai que escuta e Ele nos ouve. Mas, querido, que se tem algo que a gente não pode perder é a presença. Se tem algo que você tem que clamar todos os dias, Pai, não me aparte, Senhor, de ti. Não me deixa perder a tua presença, porque, queridos, uma vez que você perdeu a sua presença, a presença de Deus, você se torna Senhor de si mesmo. Que foi o que aconteceu com esse povo. Vamos lá. Versículo 15. O povo não leva Jeremias a sério. Então, todos os homens que sabiam que suas esposas queimavam incenso em atitude de culto a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes em grande número, e todo o povo que habitava no Egito e na região de Patros, responderam a Jeremias: nós não daremos atenção à mensagem que nos pregastes em nome de Yahvé. O povo estava com o coração endurecido. Peça para Deus não deixar o seu coração endurecer.
Peça para Deus guardar o teu coração. Senhor, em nome de Jesus, não deixe o meu coração ser endurecido. Senhor, em nome de Jesus, visita o coração do meu filho que está endurecido, visita o coração do meu esposo que está endurecido. Porque quando o coração está endurecido, querido, não tem como. Porque como que Satanás trabalha? Satanás levanta barreiras que impedem o acesso do Espírito Santo de Deus. Então a gente tem que orar pedindo, Senhor, destrona a barreira do meu coração, destrona a barreira que está no coração do meu filho, destrona a barreira, a fortaleza. Senhor, quebra a fortaleza que foi lançada, porque isso é fortaleza que o mundo espiritual coloca, que os espíritos malignos colocam nos corações, porque a palavra entra primeiro no coração. Vamos lá. Versículo 17. Pelo contrário, com certeza faremos tudo o que desejamos fazer. Queimaremos incenso à rainha do céu e oferecemos libações, ou seja, derramaremos ofertas de bebidas em homenagem a ela, tal como fazíamos nós e nossos líderes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naqueles tempos vivíamos com fartura de alimento, éramos prósperos e nada sofríamos. Olha o que o Senhor está dizendo aqui, como que aquele povo estava se comportando. Deus ainda estava usando o profeta Jeremias para falar. Mas o povo escolheu, é uma opção de escolha. A pessoa escolhe, querido. Infelizmente é assim que acontece. A pessoa escolhe querer ouvir ou não. E esse povo não queria ouvir, não quis ouvir. Ele não quis ouvir. Nós não vamos dar ouvidos ao que você fala. Por quê? Porque nós vamos continuar acendendo sim incenso à rainha do céu, nós vamos continuar derramando bebida, porque naquele tempo nós éramos prósperos, porque naquele tempo nós não tínhamos sofrimento. Por que muitas pessoas se desviam do caminho do Senhor? Porque Satanás lança esse tipo de pensamento. Nossa, quando eu não era cristão era tudo mais fácil. Eu passava um perrengue, mas não era tanto. Aí a pessoa volta para o Egito. Aí a pessoa volta para o lugar de onde veio. Porque na mente dela, Satanás cauterizou tantos pensamentos. Satanás fechou tanto o coração que na mente dela, a vida dela era muito mais feliz sem a presença de Deus. Porque eles eram prósperos, porque não tinha sofrimento. Versículo 18. No entanto, desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus e de oferecer libações a ela, nada temos recebido, e muitos de nós morrem todos os dias nas batalhas ou por falta de comida. E as mulheres apoiaram seus maridos, exclamando: quando queimávamos incenso em culto à rainha do céu e derramávamos ofertas de bebidas em seu nome, será que era sem o consentimento de nossos maridos que fazíamos bolos na forma de imagem dela e lhes oferecíamos nessas nossas libações? Então Jeremias respondeu a todo o povo, tanto aos homens como às mulheres que lhe estavam questionando: e a quanto Yahvé? Será que o Senhor não recordou e não lhe ocorreu à mente o incenso que queimaste nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Vós e vossos antepassados, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra? O Senhor não podia suportar por mais tempo a malignidade das vossas atitudes, por abominações que cometestes. Por essa razão, a vossa terra ficou desolada, arruinada, completamente destruída, amaldiçoada e deserta. Misericórdia, peraí, gente. E deserta, como facilmente se pôde observar em nossos dias. Ora, por quanto queimastes incenso e pecastes contra Yahvé, não obedecendo à voz do Senhor, nem caminhando segundo a sua Torá, a lei, nos seus estatutos e nos teus testemunhos. Por esse motivo vos sobreveio esta calamidade, como se pode perceber neste dia. Disse mais o profeta Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: ouve a palavra de Yahvé, todo Judá que estais na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Vós e vossas esposas prometestes, e mediante vossas atitudes, cumpriram vossos votos quando afirmaram: em verdade cumpriremos os votos que fizemos de queimar incenso e oferecer libações, que é o derramar de bebidas em homenagem à Rainha dos Céus. Ora, prossegui em vosso intento, confirmai e cumpri os vossos votos. Contudo,
prestai atenção à palavra do Senhor, todos vós judeus que habitais na terra do Egito. Eu juro pelo meu grande nome, afirma Yahvé, que em todo o Egito ninguém de Judá voltará a invocar o meu nome ou a jurar pela vida do soberano eterno. Vigiarei sobre eles para trazer-lhes o mal e a ruína, e não o bem, nem a edificação, os judeus do Egito. Nem a edificação. Os judeus do Egito morrerão em meio às guerras e pela fome, até que sejam todos destruídos. Os que escaparem e sobreviverem das batalhas voltarão das terras do Egito para de Judá, e serão apenas um punhado de gente. Assim, todo o restante de Judá que foi habitar na terra do Egito saberá qual palavra se demonstra verdadeira e que anuncia ou qual propalada por elas. Este, pois, será o grande sinal de que vos castigarei neste mesmo lugar. Assegure Yahvé, e então sabereis que as minhas advertências quanto lhe traz-lhes desgraça certamente lhe se cumprirão. Assim, pois, afirma o Senhor, eis que entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos dos seus inimigos, que desejam tirar-lhes a vida, assim como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o inimigo que planejava matá-lo. Queridos, o que o Senhor está dizendo aqui é que ele entrega os homens às suas próprias paixões. E ele não é um homem mau por isso. Jesus não é mau por isso. Deus não é mau por isso, porque é uma opção de escolha. Não há nada que Deus possa fazer se a pessoa não quer. Deus alertou aqui. As mulheres foram aqui ousadas em dizer a Jeremias: você acha que os nossos maridos não sabiam o que a gente estava fazendo? Pois eles aprovavam. Por quê? Porque as mulheres aqui estavam, amém? Cultuando aos outros deuses. Porque era responsabilidade da mulher cuidar da casa. Sobre o domínio, o comando de quem? Do marido. Então o marido sabia, aprovava. Eles escolheram. E aí o Senhor diz: tudo bem, a partir de então vocês serão entregues às suas próprias vontades. O Senhor nos entrega as nossas próprias vontades. E a gente tem que ser maduro o suficiente para arcar com as consequências das nossas próprias vontades. Muitas vezes nós não somos maduros para arcar com as consequências das nossas próprias vontades. E aí a gente sai colocando a culpa das nossas próprias vontades em Deus. Ai, é culpa de Deus, é culpa do capeta, é culpa do homem, é culpa do fulano. Não, a culpa é sua, a culpa é minha. A culpa é nossa. A gente precisa parar de achar culpado para as nossas iniquidades, para as nossas transgressões, para os nossos pecados, para as nossas escolhas. A culpa é nossa. Esse lance da culpa veio desde o início. Adão pegou e colocou a culpa em Eva. Ai, mas eu comi porque foi culpa da mulher que me destes. Mas a ordem foi dada para você, querido. Eu falei com você face a face. Não comas dessa árvore. Não comas. O problema é que tudo que acontece na nossa vida, a gente quer achar um culpado para tudo. E nunca nós somos culpados. Ai, a culpa da igreja tá desse jeito, é do outro, mas será que você não é participante também disso? Ai, a culpa da minha casa tá desse jeito, é do meu marido, mas será que você também não é participante disso? Ai, a culpa de não sei o que é do fulano, mas será que você não teve coparticipação disso? Às vezes por uma omissão, às vezes por uma falta de posicionamento, às vezes porque foi conivente. Às vezes porque teve medo. E a gente não pode, queridos, nos eximar da nossa culpa. Muitas vezes a gente também é culpado. É culpado das nossas escolhas, é culpado das nossas vontades. Deus está alertando, Deus está falando, Deus está gritando, Deus está levantando outdoor. Se arrependam, se arrependam. Faça o caminho de volta. Só que a gente não quer. O Senhor vai entregar as suas próprias vontades.
Sejam senhores de si mesmos. Vocês perderam o temor. Não tem nada que eu possa fazer. Tudo que Deus fez, queridos, tudo que Deus pode fazer por nós, Ele fez e Ele faz. Ele entregou Cristo por amor a mim e amor a você. Se nem a morte de Yeshua é capaz de fazer as pessoas se arrepender, eu não sei o que posso fazer. E o que eu estou querendo dizer aqui é, não toma peso, bagagem que não é tua. A pessoa tem que querer mudar. A pessoa tem que aceitar o sacrifício de Cristo. Não há nada que você e eu possa fazer para mudar a pessoa. Só que o Senhor me fala que existem pessoas que estão carregando fardos que não é seu. Carregando coisas que não lhe pertencem. Porque às vezes a gente está querendo ser o salvador do mundo, mas a pessoa não quer salvar a si própria. A pessoa não quer. Ela não quer. E o que a gente pode fazer é orar. Senhor, vem com misericórdia. Senhor, vem com a sua justiça. Senhor, toca o coração. Quebra a fortaleza do coração. Quebra a fortaleza do coração. Tira as escamas dos olhos. E é só isso. E é só isso que é para fazer. Que a gente não venha ser, amém, como Josafá, lá em 2 Crônicas que a gente acabou de ler. Que a gente saiba discernir. Porque às vezes, querido, a gente quer, e isso o Senhor já tinha dito aqui, às vezes o Senhor quer corrigir as pessoas. Às vezes o Senhor quer dar um chacoalhão, porque às vezes as pessoas não vão vir pelo amor, só vai vir pela dor. E às vezes a gente quer intervir da forma de Deus agir. Então deixa para você não pegar peso que não é teu, para você não pegar luta que não é tua. Já basta as nossas próprias lutas. Tem luta em que você vai ser levantada para lutar sim com a outra pessoa. Agora tem luta que a pessoa vai ter que passar sozinho. Por quê? Porque ela se tornou senhora de si mesma. A pessoa se tornou o seu próprio Deus. Teve a opção de escolha, não, nós vamos continuar fazendo aquilo que nós fazíamos, porque quando nós fazíamos daquela forma, a gente era abençoado, não tinha falta de comida, ninguém morria. Tudo bem. O Senhor está entregando essa pessoa às suas próprias vontades. Vai ter consequência. E não se sinta culpado por isso. Não se sinta culpado por isso. A gente tem que ter misericórdia de todos, mas as pessoas têm opção de escolha. A gente tem que parar agora e dedicar àqueles que não conhecem a verdade. Eu não estou falando para você abrir mão do teu marido. Eu não estou falando para você abrir mão do teu filho. Não é isso. Mas às vezes a gente está injetando energia em algo que o Senhor está falando que não é mais para você injetar. Que aí é Ele que vai fazer. E aí eu quero te dizer, querido, que quando o Senhor vai fazer, é o Senhor que vai fazer. Do jeito dele, da forma dele. Porque às vezes a gente deixa de viver a nossa própria vida, a nossa própria intimidade com Jesus, porque a gente está querendo muito ajudar o outro e não está ajudando a si próprio. Aí sabe o que acontece? Fica dois doentes. Fica dois sem presença. Fica uma casa inteira sem ver a face. Porque a pessoa fica tão exausta, a pessoa fica tão cansada, que aí ela não consegue mais nem ter intimidade com Jesus. E o Senhor quer que a gente tenha intimidade. De tudo o Senhor pode tirar, menos a presença dele. Porque a gente precisa entender que quando a gente tem a presença, a gente tem tudo. A gente tem alimento, a gente tem provisão, a gente tem paz, a gente tem discernimento, a gente tem tudo na presença. Agora perdeu a presença, a gente perdeu tudo. Sem a presença nós não somos nada, querido. Amém? Glória a Deus. Bom, nós paramos por aqui, que até aqui o Senhor nos entregou. Amém? Eu vou orar para que a gente possa encerrar essa live. Pai, eu te agradeço, Senhor Jesus, por esta palavra.
Eu te agradeço, Senhor Jesus, pelo teu amor, pelo teu toque, pelo teu agir e pelo teu cuidado, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, pelo maná que desceu hoje do céu, Pai. Obrigada, Pai, pelos direcionamentos. Obrigada, Pai, porque o Senhor apontou direções. Obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor falou, Pai, aos corações aqui, a muitas pessoas, assim como falou ao meu, Senhor. E eu te peço, Pai amado, Pai querido, nos ajuda a discernir, em nome de Jesus, os tempos, as estações. Pai, que nós não venhamos colocar a nossa mão aonde não deve. Que nós não venhamos intervir, Pai, no modo do Senhor agir. Pai, eu clamo, Senhor, por estas pessoas aqui, Pai, que estão, Senhor, nessas situações em que os filhos perderam e não estão mais na presença, em que os cônjuges não estão mais na presença. Eu peço, Pai amado, Pai querido, que o Senhor, em nome de Jesus, os fortaleça em graça, sabedoria e unção. Eu peço, Pai amado, Pai querido, que hoje o Senhor liberou sobre eles uma nova estratégia, Pai, para que eles possam, Senhor, clamar por estas almas. E eu declaro em nome de Jesus que toda fortaleza, Pai, que se levantou, Senhor, sobre essas vidas, começa a ser quebrada e anulada agora pela autoridade que há no nome de Jesus. E esses seus filhos, Pai, que estão aqui, eles serão, Senhor, como flechas na mão de um arqueiro habilidoso. E eles, Senhor, em nome de Jesus, terão palavras precisas. Eu declaro e profetizo isso, que eles serão precisos no falar, eles serão precisos no agir. Eles serão, Senhor, em nome de Jesus, como uma flecha que queima no coração, totalmente direcionados, ó Deus, pelo Senhor. E eu declaro, Pai, que essas vidas, em nome de Jesus, serão restauradas. Serão, Senhor, restauradas. Esses relacionamentos serão restaurados contigo, Pai. Em nome de Jesus, porque cai por terra agora toda a cegueira espiritual, cai por terra agora todo o bloqueio da mente, cai por terra agora toda a dureza e a frieza de espírito, em nome de Jesus. Pai, que a chama que um dia queimou, volte a queimar. Pai, que os teus filhos possam sentir saudades de ti. Pai, aqueles que estão afastados, aqueles, Pai, que já experimentaram do Santo dos Santos, em nome de Jesus, que eles comecem, em nome de Jesus, a partir de agora, a sentir fome e sede da tua presença, a sentir fome e sede, Senhor, do teu toque, a sentir fome e sede da tua palavra. Por isso, Senhor, usa esse homem, usa essa mulher, Pai, com poder, com autoridade, com unção, com ousadia no Espírito, para que eles incendiem as vossas casas, para que eles sejam, Senhor, um instrumento nas mãos do Senhor, e que principalmente eles se movam de acordo com a tua vontade e o teu querer, Pai. Pai, nós não sabemos, Pai, a forma como o Senhor vai lidar com um e com o outro, Senhor, diante dessas situações, mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor não perde nenhuma ovelha tua, Pai. É o que eu oro, Senhor, e declaro, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde, que o Senhor os blinde, que o Senhor nos guarde de nós mesmos, que nenhum aqui, Pai, nem eu, nem os meus irmãos, Pai, nem as minhas irmãs, Senhor, venham se tornar senhores de si próprios. Pai, que nós venhamos fazer o caminho totalmente contrário, Pai, ao pecado, que nós venhamos fazer o caminho da santidade, buscando andar em comunhão com o Senhor, em retidão a Ti, guardando, Pai, em nome de Jesus, a nossa vida, Pai, guardando, Senhor, em nome de Jesus, a nossa conversão, Pai. Em nome de Jesus, buscando dia após dia nos tornar santos, buscando ser irrepreensíveis, Senhor, ansiando pela tua volta, contribuindo, Senhor, para a volta do Cordeiro. Em nome de Jesus, é o que eu oro, Pai, e declaro, abençoando, Senhor, essas vidas, abençoando essas casas, em nome de Jesus, tirando, Pai, toda palavra de embaraço, tirando toda a confusão da mente. Tira, Senhor, em nome de Jesus, as contaminações, ó Pai, que este mundo tem liberado sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Limpa, Senhor, em nome de Jesus, os canais auditivos. Limpa, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, a mente dos teus filhos. Purifica o coração, traz santificação na alma, Pai. É o que eu oro, Senhor, e declaro, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Que vocês estejam alertas, atentos, vigilantes. Que o Espírito Santo de Deus traga discernimento. Amém? E mais uma vez o Senhor diz, nem todos aqueles que diz Senhor, Senhor, é proveniente do Pai. Amém? Cuidado com as coisas que vocês escutam. Até o que eu prego aqui, apresentem diante do Senhor. Apresentem tudo que é dito,
tudo que vocês escutam, todos os lugares que vocês ouvem, até os louvores, apresentem tudo diante do Senhor. Apresentem tudo diante do Senhor. Amém? Que Deus abençoe, que Deus os guarda, que Deus os proteja. Sigam firme, buscando ter relacionamento com o Pai. Sigam firme. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe, queridos. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe todos vocês. Amém? Em nome de Jesus. E sexta-feira nós estaremos aqui, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Até mais, queridos. Filho, você tá sem. Até mais.